Hoje em dia, mesmo dentro de igrejas, muitos têm um relacionamento extremamente superficial com Jesus Cristo. Inúmeros. Muitos, dentro de igrejas, eles têm dado a mesma atenção a Jesus Cristo que clientes dão a prostitutas. E por que eu digo isso? Eles estão preocupados apenas com aquilo que a pessoa pode oferecer, mas não tem nenhuma preocupação em quem a pessoa é. Em relacionamento sério, afetivo, de entrega. Não há. E a grande pergunta que eu e você devemos fazer é: será que eu me encaixo nesse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa que quer um relacionamento apenas recebendo das mãos de Deus aquilo que Ele pode me dar, aquilo que Ele tem a me oferecer, mas em termos de convivência, relacionamento, entrega, não, daí eu não quero. O sermão de hoje vai tratar justamente deste assunto. E em Lucas 23, nós vemos que começa, quando o julgamento no Sinédrio, ele finda, Lucas 22, finda o julgamento Sinédrio, ou seja, o julgamento religioso de Jesus Cristo. E então aqui ele é levado a Pilatos para o seu julgamento civil. E é basicamente dividido em 3 partes, o julgamento dele. Pilatos, depois Pilatos encaminha a Herodes, depois Herodes devolve a Pilatos. Isso nós vamos ver aqui no texto. Eu vou pregar até o versículo 25, mas eu vou ler só o começo aqui, o restante a gente vai acompanhando durante a ministração, tá bom? Acompanha comigo, por favor. Lucas, capítulo 23, versículo 1. Lucas 23, 1. Levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem perturbando a nação toda, proibindo pagar imposto a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, um rei. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: é como dizes. Verso 4. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais. Ele coloca o povo em alvoroço e ensina toda a Judeia, vindo desde a Galileia até aqui. E o texto continua. Olha para cá, por favor. Lembre-se, Lucas, ele está relatando as últimas horas de vida de Jesus Cristo, aqui no capítulo 23. E as coisas vão piorando sucessivamente. Ele passa, então, por aquele julgamento religioso, lembrando, um julgamento repleto de mentiras e falcatruas. Desonestidade é o que mais se via. E como aquelas pessoas não conseguiram, por suas próprias mãos, matar a Jesus Cristo, porque na lei deles não podia, o que eles fazem agora? Eles tentam dar fim ao seu plano. De que forma? Conduzindo Jesus Cristo a Pilatos para que ele fosse julgado de forma civil e de forma criminal. E é isso que nós vamos ver aqui. Quero passar 3 princípios aqui essa noite. Põe o primeiro, por favor. A primeira coisa que nós vemos é a seguinte: inveja e acusação. Acompanhe comigo de novo, só o versículo 1 e 2, por favor. Levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem perturbando a nossa nação, proibindo pagar imposto a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo. Esses religiosos estavam totalmente dominados por inveja e ciúmes. Eles começam a acusar Jesus Cristo de crimes que ele não cometeu. Pecados que ele não cometeu, porque de fato ele não cometeu nenhum pecado. Esses homens malignos, preocupados apenas em manter o seu poder político e a sua moral diante da sociedade, eles inventam as piores mentiras e os piores absurdos sobre alguém que nunca cometeu crime algum e que nunca fez algo errado. Você já ouviu aquela frase? Inveja mata? Aqui está acontecendo de forma literal. Mata quem? Mata a pessoa, a outra. Não quem está com inveja. Quem está com inveja, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um plano para que a outra pessoa venha morrer. E é exatamente o que esses homens aqui estão fazendo. Esses homens querem a todo custo, acabar com a vida de Jesus Cristo, porque aquele homem, quando abre a sua boca, ele é um tapa na cara de toda a sociedade religiosa da época.
Ele começa a mostrar que aqueles homens pensavam conhecer a Deus, mas não tinham nem ideia de fato de quem era Deus de verdade. É por isso que vemos constantemente no Evangelho Jesus dizendo assim: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele não está dando um novo mandamento, não. Ele está dizendo: ouviste o que os antigos disseram, a interpretação que eles disseram, eles fizeram errado. Porém, eu vou dizer a vocês a forma correta da interpretação daquilo que Deus disse. E aqueles homens, sabendo que a vida toda fizeram errado, eles ficavam horrorizados. E em vez de se humilharem, o que eles queriam fazer? Queriam matar a Jesus Cristo. Aqueles homens sabiam que Pilatos era um homem inflexível, sem compaixão, extremamente cruel e obstinado. Aqueles homens sabiam que Pilatos ele era tão mal, que este homem tratava mal o próprio povo, os judeus. Só que a gana deles por matar a Jesus Cristo era tão grande que, neste momento, eles recorrem ao próprio Pilatos para que eles pudessem levar o plano deles até o final. Mesmo já tendo sofrido inúmeras vezes por este próprio procurador, governador de uma parte da terra, eles, por inveja, recorrem a este homem. É interessante que, se você ler os evangelhos sinóticos, não só eles, né? O evangelho de João também, você vê aqueles homens dizendo que Jesus era acusado de muitas coisas. Não era apenas só isso aqui, não. Inúmeras coisas ele era acusado. E sabe o que Jesus faz diante de tantas acusações fraudulentas e mentirosas? Diz a Escritura que ele permanece em silêncio. Silêncio. Totalmente diferente de nós. Nós, por vezes, sofremos algumas acusações corretas e queremos o tempo todo debater explicando por que fizemos o erro, cometemos o erro. Jesus Cristo, mesmo estando certo, sabe o que ele faz? Se mantém num absoluto silêncio. Sim, porque, por vezes, o silêncio ele é muito mais eloquente que a melhor das retóricas. Então, ele permanece calado. E quais eram, basicamente, as acusações aqui que Jesus estava sofrendo? No versículo 2 ele vai explicar algumas delas. E começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem perturbando a nossa nação, proibindo pagar imposto a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, um rei. Perturbando a nação. Se tem alguém que era da paz, era Jesus Cristo. Esses homens, de forma caluniadora e mentirosa, o acusam do quê? Ser um perturbador. É interessante que o termo aqui no grego, né, seja perturbador, ele tem o significado de alguém que quer tirar o povo do rumo certo. O que eles estão dizendo é isso: olha, este homem aí, com essa cara de bonzinho, ele quer desvirtuar o nosso povo do caminho correto. Tanto aquilo que a nossa lei ensina, como aquilo que Roma ensina. Esse tal Jesus Cristo aí, ele quer desviar o povo, quer ensinar o povo a ser rebelde. E qualquer um que leia o Evangelho, ou qualquer um que ouviu a Jesus Cristo pessoalmente, sabe. Essa é uma característica que ele não tinha, era de ser perturbador, de levar o povo à rebeldia. Depois ele diz: olha, este homem está proibindo pagar imposto a César. Mentira deslavada. Em Lucas capítulo 20 eu expliquei isso aqui, lembra? Aqueles homens chegam querendo colocar Jesus na parede e fazem a seguinte pergunta a ele: é lícito pagar tributo a César? Não era uma dúvida que eles tinham. Eles estavam querendo pegar Jesus Cristo em um erro. Jesus Cristo, de forma magnífica, responde: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ele, em nenhum momento, ele proíbe. E eu usei até para falar sobre a questão do imposto que nós pagamos, seja ao governo estadual, federal, municipal. É justo para que se mantenha a segurança na cidade, é justo. Não é justo o quanto que a gente paga, óbvio, né? Isso não. Mas o imposto é correto. Hoje, no curso de membros, eu falava também sobre isso, também, Romanos 13. Paulo vai dizer: a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Então, eles estavam mentindo, mais uma vez. Eles diziam que Jesus Cristo era um rei. E é claro que de fato ele era. Mas eles não explicaram o contexto correto. Ou por conta de uma falta de entendimento adequado, ou talvez por picaretagem mesmo, eles não quiseram expor que Jesus Cristo disse que o reinado dele não era deste mundo. Era diferente. Ele não estava ali para concorrer com César. O reino dele não era daqui. Lucas, ele não registra, talvez, a principal e a verdadeira acusação daqueles homens, que era a acusação de blasfêmia. Esta era a grande acusação que eles faziam
Só que por que eles não levam este pecado de blasfêmia para Pilatos julgar? Ora, Pilatos, ele era um governador civil. Então, para eles, coisas relacionadas à lei de Deus não fazia tanta diferença. Se fosse algum crime ali político, alguma coisa em relação à sociedade, daí sim. Mas aqueles homens, sabendo que Pilatos não julgaria coisas referentes à lei, eles vão fazer o quê? Eles pegam no pé justamente dessa parte. Crimes civis. É a mesma coisa, seguinte, imagina que juntam um monte de religioso aí e eles querem que um gay seja preso porque ele é gay. Ora, juiz nenhum tem que mandar prender um gay porque ele é gay. Isso não é crime diante da sociedade. Ele é pecado diante da nossa cosmovisão cristã. Mas dizer que é crime? Não podemos. Era basicamente o que esses homens estavam fazendo. Como Pilatos não vai julgá-lo por conta do pecado diante da lei, que é a blasfêmia, vamos achar algum crime civil, porque assim a gente consegue acabar com Jesus Cristo. E ele foi acusado de ser agitador do povo. Mesmo fazendo bem, foi chamado de malfeitor. Malfeitor. Era muita mentira em relação a Jesus Cristo. Conspirador político. Lembra? Jesus Cristo, enquanto ele pisou nessa terra, ele foi totalmente injustiçado. Quase tudo que ele fez foi totalmente injustiçado. E se o nosso Senhor e Mestre foi injustiçado neste mundo, oh Deus, nós vamos esperar o quê em relação a nós? Vamos esperar que o mundo nos aplauda? Que sejamos ovacionados? Que o nosso nome seja engrandecido aqui? Ora, se o nosso Senhor foi vilipendiado, tratado como escória do mundo, como herege, como usurpador do trono de César, se falaram, inventaram as piores mentiras possíveis em relação a ele, por que acharíamos que conosco, filhos e filhas de Deus, seria diferente? Veja, Jesus Cristo foi perseguido pelos religiosos, pela filosofia grega, pela lei romana, todos, de todas as formas possíveis, o perseguiam. E um dos sinais que eu e vocês estamos, de fato, seguindo o caminho de Jesus Cristo e seus ensinamentos, sabe qual é? Ora, é que as pessoas têm nos perseguido pelo mesmo motivo, ou pelos mesmos motivos. Não se espante de ser um cristão genuíno e a própria religião te perseguir. Ah, lá, ao fariseu, ao fulano. Ah, não precisa de tudo isso. A própria religião o perseguia. Então não se espante se os próprios cristãos nos perseguirem. Não se espante se formos perseguidos pela classe intelectual, artística, seja lá qual for. Não se espante se formos perseguidos pelo Estado. Na verdade, um grande indício de que uma igreja tem feito um trabalho genuinamente cristão é que o Estado, principalmente no governo atual, se enfurece com a igreja. Ora, temos um governo comunista, e como assim irá nos aplaudir? E como assim nos deixará ter liberdade de expressão para falar de fato aquilo que cremos? Pastor André Valadão tem sido perseguido, acho que, se eu não me engano, mandaram que alguns vídeos dele fossem retirados. E eu não gosto de muita coisa dele, mas aquela série de sermão que ele fez lá, né, contra o orgulho LGBT, eu assino embaixo tudo aquilo lá. E por conta de se levantar dessa forma, o que aconteceu com ele? Perseguição. Tinha gente protocolando pedido de prisão dele aqui em Brasília. Se nós seguirmos o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, não devemos esperar coisa diferente. Isso aconteceu em toda a história bíblica, desde o Antigo Testamento. Elias já era tido como perturbador. Por quê? Porque ele pregava a verdade. Jeremias, a mesma coisa. Jeremias, ele foi acusado de não querer o bem-estar do povo, mas querer que o povo se lascasse. E sabemos que isso não é verdade. Os apóstolos foram chamados de pestes, literalmente. Então, quando nós, por conta da pregação do Evangelho, ouvirmos, talvez, dos próprios irmãos em Cristo, frases como: pare de ser um agitador e arrumar confusão em rede social, pregue o amor, é um grande sinal que estamos indo no mesmo caminho de Jesus Cristo. Quando ouvirmos pessoas dizendo: pare de ficar falando mal do outro,
Pregue apenas o evangelho. Mas o evangelho é justamente isso, né? É corrigir os erros. Eu tenho feito nessa semana, vários artigos sobre o Adventismo do Sétimo Dia, tem publicado lá nas redes sociais. E o que eu ouço constantemente é pessoas dizendo isso. Pregue o amor. Se preocupa com eles, não. Mas como assim? Eles, daquele jeito dócil, meigo e carinhoso, estão conduzindo milhares de pessoas para o inferno com suas heresias. E nós vamos permanecer calados? Oh, não iremos. Então, quando alguém me questiona, eu sempre digo, olha, não precisa nem ler a Bíblia toda. Leia apenas o Novo Testamento. Leia as epístolas. Leia as cartas de Paulo, Pedro, Judas. Você vai ver que um dos grandes objetivos daquelas cartas, sabe qual era? Corrigir falsos ensinos. É basicamente isso. Você vê Judas, apenas um capítulo, mas descendo porrete nos falsos ensinos dos falsos profetas. Tessalonicenses é a mesma coisa. Então, como assim? Nós vemos as pessoas ensinando de forma errada e explicitamente. E ser um bom cristão é permanecer calado? Não sei quanto a você. Eu não vou. Vendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ser distorcido e se calar é coisa de covarde. É coisa de pessoas que não se preocupam com o próximo. Com toda certeza. O segundo princípio é o seguinte. O segundo princípio, nós vemos um falso relacionamento com Cristo. Por que eu digo isso? Versículo 3, acompanha comigo, por favor. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, é como dizes. Veja, Pilatos ele é objetivo na pergunta. Não ficou ensaiando, não. És o rei? E Jesus também é objetivo aqui nessa resposta. Quando ele diz a respeito do seu reinado, claro, né, mais uma vez eu explico. Ele não está falando que ele é um concorrente de César, de um reinado terreno, temporal. Não é isso. Ele está falando a respeito de outro reino, do reino celestial. E aí, então Pilatos, ele percebe que Jesus Cristo é inocente, um ímpio. Percebeu que aqueles religiosos estavam tentando enganá-lo, fazendo com que um inocente pagasse pelo preço de culpado. Oh Deus, um ímpio conseguiu entender que Jesus Cristo não era criminoso. E aqueles religiosos ali não perceberam. No versículo 4, olha o que vai dizer. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão, não há culpa alguma neste homem. Oh Deus, um governante ímpio diz, não, eu não consigo achar culpa nele. Lembrando, Pilatos não era ignorante. Não, muito pelo contrário, é uma pessoa muito sábia. Mas ele percebeu a intenção maldosa daqueles sacerdotes. A intenção maldosa daqueles religiosos. Aqueles acusadores, eles não estavam preocupados de fato com o trono de César, dizendo, olha, Pilatos, Jesus Cristo aí quer dar o cambau em César, hein? Abra os olhos. Pilatos percebeu, não é essa a preocupação primária deles. Na verdade, nenhuma hora essa é a preocupação deles. Eles estão preocupados apenas com o seu poder político, que eles tinham muito. Estão preocupados com a sua moral diante da sociedade. Só que como ele era inteligente, ele percebeu, são picaretas, sem vergonhas. Em vez de declarar o Jesus inocente, porque ele era, sabe o que Pilatos faz? Manda a Herodes. Ele podia muito bem acabar o julgamento ali, fácil. Olha, não vejo prova nenhuma nele, acabou, inocente. Ele ia se indispor com a multidão? Claro que ia. Mas o que Pilatos faz? Remete-o a Herodes. Acompanhe comigo o versículo 6 e 8. Do 6 até 8. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou a ele, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava vê-lo realizar algum sinal. Veja, por que Pilatos remete Jesus Cristo a Herodes? Ele poderia ter resolvido o problema do julgamento? Claro que poderia. Segundo a lei romana, um criminoso, que não era o caso do Senhor, mas um criminoso ele poderia ser julgado em duas instâncias, dois lugares diferentes. No lugar em que cometeu o crime,
ou no lugar de sua jurisdição mesmo. Olha, fulano é de lá da Galileia, manda-o para lá. E a pessoa de lá acaba julgando. E Pilatos aproveita e diz, eu falei, não vou esquentar a cabeça com isso não, né? Leva para outro. E então Herodes recebe o Senhor, e esse Herodes aqui é o mesmo Herodes que mandou João Batista ser decapitado no cárcere. Lembra? Herodes Antipas? Né? Tinham 3 Herodes ali, esse aqui era o que mandou João Batista ser decapitado. Porque ele dizia, né? Olha, esse Jesus Cristo aí, ele é João a quem ressuscitou. E veja, como nós lemos aqui no versículo 8. Herodes, ao ver Jesus Cristo, se alegrou. É hoje que eu vejo um milagre. É hoje que eu verei alguém fazer uma mágica diante dos meus olhos. É hoje que eu verei algo. Todavia, esse interesse dele por Jesus Cristo não era um interesse genuíno em relação a quais ensinos este homem professa. Quais acusações ele tem recebido? Não. Qual é a sua função aqui na terra? Não era essa a preocupação de Herodes. Herodes, ele queria apenas ver um sinal, algum espetáculo sobrenatural. Infelizmente, este é o nível de relacionamento de muitos cristãos com Jesus Cristo. É basicamente igual Herodes aqui. Eles frequentam a igreja? Frequentam, mas frequentam apenas para ver um certo milagre. E a maioria, quando consegue, sabe o que faz? Vai embora. Oh Deus, eu já vi diversos. Vem para a igreja todo arrebentado, filho nas drogas, casamento acabando, doente. Oh, eu preciso de um milagre. Aí Deus cura, some. Uma vez fui orar por um irmão que estava internado no isolamento, no hospital aqui de nossa cidade, com tuberculose. E ele falou, pastor, o senhor vem? Eu falei, vou. Depois que eu fui saber o quão contagioso era o negócio, ainda bem que eu não soube antes, senão talvez não tinha ido. Não. Fui. E pela graça de Deus, o Senhor curou. Eu lembro que eu chegando lá no hospital, né, o povo parecia, os enfermeiros, aquela roupa que parece, sabe, acho que é apicultor, né, que vai pegar abelha, tudo branco. E, gente do céu, o negócio é feio, hein? Né? Antes da Covid, terrível. Aí depois da cura, ele veio 2 cultos, 2 ou 3, se eu não me engano, foi embora. Nunca mais. Este é o nível mais ou menos que alguns querem se relacionar. Eles são preocupados apenas em ver um sinal, em ver um milagre, em ter aquilo que eles tanto desejavam, aquele pedido atendido. Querem ser alcançados por uma cura, usufruírem de uma prosperidade, que é claro, não somos neopentecostais, mas acreditamos que Deus prospera. Desde que você trabalhe de forma honesta, de forma justa, seja fiel a Deus, gaste menos que você ganha, é óbvio que Deus prospera. Nós cremos nisso. Só que muitos vêm apenas para mudar essa situação. Mudou também, vai embora. Eles querem a bênção que vem das mãos do Senhor, querem um milagre que vem das mãos do Senhor, mas não querem nenhum tipo de relacionamento. Como eu falei no começo do culto. Pessoas assim estão dando o mesmo tratamento que clientes dão à prostituta. Estão preocupados apenas em usufruir dos prazeres ou das bênçãos que essa pessoa oferece, no caso, o nosso Senhor, sem querer nenhum tipo de relacionamento, sem nem querer saber de fato quem Ele é. E é claro que é um tipo de relacionamento totalmente errado. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro princípio, precisamos de coragem. Eu e você, como cristãos, neste mundo caído e podre ao qual nós vivemos. Nós vamos ver aqui do versículo 13 em diante. Versículo 13, acompanha comigo aí. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes e as autoridades do povo e disse-lhes, vós me apresentaste este homem como agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo que o acusais. Versículo 15. Nem Herodes, pois o mandou de volta. Olha que interessante, Pilatos o julga e diz, não há crime. Manda para Herodes. Herodes dá o mesmo veredito. Não há. Não há nada que diga que ele é um criminoso, digno de alguma pena, muito menos de morte. Absolutamente nada. Pilatos, ele reconhece aqui pela segunda vez que Jesus Cristo é inocente e depois ele vai reconhecer uma terceira vez. 3 vezes esse homem diz,
Não há culpa nele. Não há. Não há culpa nele. Ele é inocente. E mesmo assim, Pilatos, vendo que aquele homem era inocente, mesmo Herodes, sabendo que aquele homem era inocente, eles tentam se justificar para punir a Jesus Cristo e agradar o povo. Foi a mesma coisa que Herodes fez quando ele foi julgar João Batista. A mesma coisa. Diz a Escritura que Herodes, ele ia ao cárcere, ele gostava de ouvir João. Ele ouvia João, ficava comovido. Mas depois que ele ia junto com o povão, ele, não, puxa, eu tenho que ficar junto deles. E então ele manda matar a João a contragosto. A mulher gotejando na cabeça e o povo, ele queria ficar bem com o povo. Herodes age dessa maneira com João Batista e Pilatos faz a mesma coisa. O versículo 16 e o versículo 22 vai dizer assim: eu castigarei e o soltarei em seguida. Versículo 22. Então lhes falou pela terceira vez: mas que mal ele fez? Não achei nele culpa digna de morte, e eu castigarei e o soltarei em seguida. Veja, 3 vezes aquele governador, aquele imperador, ele vê que Jesus Cristo era inocente, mas o que ele faz? Ele se acovarda. Porque se Jesus Cristo era inocente, não havia outra sentença a não ser: está livre, pode ir embora, não será punido. Aí que ele meio que tenta fazer um meio termo, né? Calma aí, eu não vou matar ele, mas eu vou dar um castigo para vocês ficarem felizes também, tudo certo? O povo, não, mata ele. Ele tenta achar um meio termo ali. E veja, não dá para mim e para você sermos indiferentes para com o Evangelho. A partir do momento que você vem a um local de culto como este e ouve uma única vez sequer a mensagem do Evangelho, do arrependimento, não é possível você ter um conhecimento a respeito da verdade ou de Jesus Cristo e dizer assim: olha, não quero mudar de vida. Ou vou ter uma mudança parcial. Não, tá certo, vai, já que eu ouvi lá e errado, determinadas coisas eu vou deixar de fazer, vou deixar de lado. Não, mas outras não. Não dá. Não tem como você seguir o caminho de Pilatos aqui, né? Não, mais ou menos. Eu agrado vocês e agrado a mim também. Não é possível. Se você sabe que é certo, você não pode dizer: vou consertar metade. Esquece, meu irmão. Não existe esse caminho de Pilatos. Não, vou fazer aqui, um pouco. Não dá. Eu sou cristão, mas não precisa ser tão fanático assim, né? E ao culto todo domingo. Ser fiel com dinheiro, com dízimo, não é para tanto. Eu prefiro ser um cristão um pouco mais liberal, um pouco mais progressista. Acredita no Evangelho, sim, mas, desse jeito que esse povo aí, doido, radical, acredita. Lavar as mãos diante da verdade não cola. Isso aqui não serviu para Pilatos. Em Romanos 1, Paulo vai dizer que mesmo sem ouvir o Evangelho, todos vocês aqui, vocês não têm desculpa nenhuma para o pecado. Nenhuma. Não adianta você vir com aquele papinho: mas a tentação foi maior que eu. Mentira! Você está pecando de novo, sendo mentiroso. Todos nós aqui não temos desculpa nenhuma em relação ao pecado. E ainda que você nem ouvisse o Evangelho como desta forma aqui, pregado de forma mais positiva. Paulo, em Romanos 1, ele vai dizer que o homem é indesculpável diante de Deus. E sabe como ele diz que o homem é indesculpável? Ele diz: olha para a criação. Olha para a criação. Você é obrigado diante de um mundo perfeito desse. Esses planetas orbitando em torno do Sol. E não se bate, não se choca. A complexidade da nossa Via Láctea, a complexidade do nosso planeta. A Lua, no seu exato lugar. Nem um pouco para frente, porque tsunami todo dia, nem um pouco para trás, para as águas apodrecerem. O Sol no seu exato tamanho, a Terra no exato tamanho, a distância. Todas essas coisas fazem de mim e de você indesculpáveis, mesmo sem nunca ter ouvido o Evangelho. É por isso que Deus não vai ter por inocente aquela pessoa que diz:
Eu era surdo. Ou nunca entrei numa igreja. Romanos 1, Paulo vai dizer, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, se reconhecem desde o princípio, desde quando as coisas foram criadas. Por isso, ó homem, tu és indesculpável. Pilatos tentou fazer uma meia-culpa. Para Deus não cola. Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, tentou ali, né? Vou consertar um pouco. Não adianta. Eu e você precisamos ter coragem, a qual Pilatos não teve. Porque se coloque no lugar dele. Uma imensa multidão está diante dele dizendo, crucifica esse homem. E ele então, mesmo sabendo que ele era inocente, se ele diz assim, não vou matá-lo, inúmeras pessoas seriam contra ele. É bem possível que ele perderia poder político, até mesmo porque aquela região da Judéia a qual ele governava já era uma espécie de punição, não era uma região muito conhecida, né? Que dava muito status para nenhum governante, não era. Mas ainda assim, ele poderia perder até aquilo que ele tinha. E então Pilatos, o que ele faz? Diante daquela multidão enfurecida, ele arrega. Ele prefere ficar bem com o povo. Ele prefere fazer com que o inocente fosse condenado a fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Quantas pessoas hoje sabem que se posicionarem de fato em prol da verdade da Escritura, todos nós seremos extremamente perseguidos, vilipendiados, multidões assim como essa vão se levantar contra nós, claro que vão. Pilatos não teve coragem. Você sabe, por vezes, ser um cristão é arrumar o problema com a própria família. Cristão de verdade, eu digo. Não é esse Nutella, não. Cristãos genuínos, a pessoa que converte de verdade, oh Deus. Eu já vi pessoas que foram colocadas para fora de casa, simplesmente porque disseram, não, agora eu sou evangélico. Eu não tive esse problema, graças a Deus, mas para minha família foi um choque tão grande. Eu fui a vida inteira criado no catolicismo romano. Coroinha em várias igrejas de Aparecida do Norte. Aí, de repente, surge um crente? Como isso? Mas você não está disposto a aguentar essas provocações, tribulações e aflições? Seja um cristão genuíno e a família, a sua família, vai se levantar contra você. Os amigos vão se levantar contra você. Toda uma sociedade vai se levantar contra você. Pilatos, sabendo que Jesus Cristo era inocente, mesmo assim, sabendo que seus acusadores eram culpados, ele preferiu agir contra a própria consciência. Não há nada pior do que isso. Agir contra aquilo que você sabe que é correto. Ir contra a sua consciência que está gritando errado, errado, errado. E mesmo assim fazer. Você pode ter o colchão mais caro do mundo. Você nunca vai ter paz o suficiente para dormir. Não vai. Ser desonesto não nos traz paz. Esse homem ficou com medo de tomar uma decisão impopular, e de fato era. Totalmente impopular. E além do mais, a Escritura vai dizer que a sua esposa teve um sonho, lembra? A esposa dele tem um sonho disso. Pilatos, não te meta com esse homem. Muito angustiado eu fiquei à noite. Não te meta com esse justo. A esposa dele diz, ou seja, de todos os lados, ele sabe, não, ele é inocente. 3 vezes ele diz, ele não acha culpa em Jesus Cristo. A esposa diz, ele sabe que aqueles homens eram picaretas, estavam mentindo. Não há desculpas para aqueles que sabem o que é certo e mesmo assim permanecem no erro. Pastor, mas o que vão pensar de mim? Não importa. O que importa é você fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é certo. Seguir a Jesus sempre será ir de encontro a uma multidão raivosa e sedenta por sangue. No nosso país, nem tanto. Graças a Deus por isso, né? Mas
Imagina, alguém que se converte lá no Oriente Médio. Se não for morto, é colocado para fora de casa. A família não está nem aí. Ah, virou cristão? Não é mais filho. Nós sofremos bem pouco perseguição. A pergunta que eu e você devemos fazer é: o que é certo? O que é a verdade? E se a Escritura é a verdade, jamais devemos nos acovardar por tomar o posicionamento segundo a palavra de Deus, independente das consequências que venham sobre as nossas vidas. Ainda que soframos, ser covarde não. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, olha o que a Escritura vai dizer. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual é a primeira palavra que ele diz? A primeira característica? Quanto aos covardes. É interessante, ele coloca covarde junto com incrédulo, abominável, homicida, adúltero, feiticeiro, idólatra, todo mentiroso. Covarde. Nós só estamos aqui hoje porque homens de Deus foram corajosos para sair de suas terras, enfrentar uma mata chamada Brasil, cheia de doenças, pestes para tudo que é lado, para trazer o Evangelho. Nós não descendemos de um povo covarde. Nós descendemos de homens e mulheres que, diante do Coliseu, leões famintos eram soltos para devorar. Homens, mulheres, crianças, mulheres com crianças de colo. E mesmo assim, diante da morte, eles não negavam a verdade. Nós descendemos de homens que, diante do imperador, do rei, de Roma, preferiram ter os seus corpos queimados a dizer: eu não conheço Jesus Cristo. Nós descendemos de homens e mulheres de coragem. Não podemos ser covardes. Pilatos, sabendo da inocência de Jesus Cristo, sucumbiu à pressão popular. Foi um frouxo. Quanto a você, meu querido irmão e irmã, não seja vencido pela pressão popular. E essa pressão vai vir constantemente. Seja um cristão genuíno e essa pressão vai vir constantemente. Não podemos nos acovardar. Não podemos ser vencidos pela pressão que vem de fora. Não interessa. O mundo diz que é vergonhoso ter 20 anos e ainda ser virgem. Dane-se. Vamos fazer aquilo que é correto. O mundo diz que é vergonhoso e ultrapassado amar uma única mulher a vida inteira. O problema é deles. Vamos fazer aquilo que é correto. Eles querem nos pressionar a aceitar o tempo todo essas agendas promíscuas, esquerdistas, LGBT e por aí vai. Não aceitaremos. Não importa o preço que tenhamos que pagar. Eles querem nos pressionar para aceitar a insanidade de olhar para um homem e dizer: não é um homem. Eles querem nos pressionar por todos os cantos, a Agenda 2030 está aí, para dizer que crianças nascem crianças sem sexo. Sexo é apenas uma construção social. Nasce meninix. Não faça chá revelação, rosa ou azul. Não! A criança, quando ela crescer, ela decide. Não. Ficaremos com Gênesis primeiro. E Deus fez homem e mulher. O resto que se exploda, não importa. Não podemos ser covardes diante dessas situações. Eles querem nos enfiar goela abaixo. Feminismo, progressismo, socialismo, comunismo. Não aceitaremos. Eles disseram a Pilatos assim, e estou terminando: se soltas a este homem, não és amigo de César. Olha a pressão que aqueles homens religiosos malignos estavam colocando. Mesmo ele dizendo 3 vezes: é inocente, é inocente, é inocente. Eles vão e pressionam ainda mais. Se soltas este homem, não és amigo de César. Hoje, muda apenas as pessoas,
Mas o enquadramento continua o mesmo. Se não aceitarem a nossa agenda e a nossa cartilha, não és amigo do Estado. Não és amigo do governo. Não queremos ser. Não queremos. Queremos ser amigos do Senhor. Mas então vocês vão ser processados. Dane-se, processem. Mas então vocês vão ser perseguidos. Persigam. Vocês serão presos. Prendam. Vocês serão mortos. Matem-nos. Oh Deus, mas não podemos negar a verdade. Não podemos ser frouxos. Não podemos arregar diante da pressão. Não queremos ser amigos de César. Que aquele que constitui amigo do mundo não pode ser amigo do Senhor. Não negaremos jamais a nossa fé, nem a nossa consciência, por medo de retaliação. E é até bom que se levante perseguição. Hernandes Dias Lopes diz isso. Nada melhor do que uma perseguição para testar os cristãos genuínos. E a gente separa o joio do trigo. Basta perseguir. O tanto de gente que você vê dizendo, não conheça Jesus Cristo. São muitas. Nós não levaremos, de forma nenhuma, não lavaremos as nossas mãos como Pilatos fez. Não. Vamos permanecer fiéis ao Senhor. Ainda que sejamos poucas vozes, irmãos, abafados por uma multidão ensandecida. Que Deus nos dê a graça de, mesmo assim, se necessário for, morrer, mas morrer afirmando a verdade, dizendo que somente Jesus Cristo é o Senhor e que não há outro. A escolha entre a consciência e a conveniência é sua. Você vai ser pressionado. Então você vai decidir se você segue a sua consciência, cativa a Escritura, ou se você segue a conveniência. Porque basta você dizer, não conheço Jesus Cristo e todos vão dar um tapinha nas suas costas. Claro que vão. Basta você dizer que você, não, homossexualismo não é pecado. E o que vai ter de gente te aplaudindo? Não está escrito. Por conveniência, Pilatos amordaçou a voz da sua consciência. Entregou Jesus Cristo para ser crucificado. Lembra aquele episódio onde ele lava as mãos? Isso não é uma fonte fidedigna que eu vou citar agora, mas alguns relatos históricos. Eu digo que não é uma fonte fidedigna porque eu não posso afirmar que é de fato verdade, mas alguns relatos, historiadores, dizendo que Pilatos, depois de lavar as mãos diante de Jesus Cristo, não soltá-lo, negar a verdade, ele passou todo o restante da sua vida lavando a mão constantemente. Em épocas de coronavírus que tivemos aí, você sabe como que é, né? Tudo que é coisa, passa rápido. Pilatos já experimentou isso aqui lá atrás. Mas por quê? Peso na consciência. Não, minha mão está limpa. Minha mão está limpa. Minha mão está limpa. Não estava. Não estava limpa. A quem você quer agradar? Tiago 4,4, o apóstolo é claro, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que Deus possa nos dar a graça de, mesmo em meio às perseguições mais ferrenhas que se levantam. E eu digo perseguição não apenas por conta do Estado, perseguições que vêm de fora, mas por vezes perseguições daquele que vem de perto. É no serviço. Quantos adolescentes já relataram isso? Pastor, estou lá na escola, e quando eu falei que eu não tinha ficado com ninguém ainda, o povo, nossa, bebê. Você sabe o que é bebê? Boca virgem. O bebê aí, nossa, o puro, imaculado, o santo. E vira motivo de bullying, claro que vira. O problema é deles. Que Deus nos dê a graça de fazer aquilo que é correto. Ainda que toda uma nação, família, o governo se levante contra nós. Que nós não venhamos a negar a verdade como Pilatos fez. Que nós venhamos a permanecer fiéis. E nós conseguiremos isso somente mediante a força de Deus. Porque por nós mesmos somos fracos. Somos os primeiros que correm. Mas que Deus nos dê a graça de ser como esses homens e mulheres do passado, que mesmo diante da morte, permaneceram fiéis à verdade a qual eles acreditavam.
Amém, meus irmãos?